Ei, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Bela Franco, eu sou mãe da Catarina e do Frederico, e eu criei esse canal para que a gente pudesse conversar um pouco sobre maternidade, sobre os nossos dilemas e contar um pouquinho sobre a minha experiência com os meus dois filhos, que hoje têm 4 e 2 anos, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi o processo de gravidez da Catarina. Catarina é um bebê arco-íris. Eu não sei se vocês já escutaram esse termo, mas um bebê arco-íris é um bebê que vem depois de um aborto ou de uma morte prematura. E eu tô começando a falar sobre isso porque eu acho que isso conta muito sobre a gravidez da Catarina e sobre todo o nosso processo. A gravidez da Catarina, ela começa com 2 assuntos relevantes. O primeiro é sobre aborto. E a primeira vez que eu falei sobre o meu aborto para algumas amigas, eu descobri que a maioria dessas amigas que eu não suspeitaria já tinham sofrido abortos. E eu acho que as pessoas não falam exatamente por ser um assunto muito doído, né? E que normalmente as pessoas tendem a falar eu vou usar uma palavra que é banalizar mesmo e dizer não, é um número muito grande de mulheres que abortam antes dos 3 meses, mas isso não invalida a dor que vem vinculada a este assunto. E que na verdade não se resume só sobre aborto, porque existem outros tópicos internos que vêm e que por nós não falarmos muito sobre isso, às vezes a gente não conhece, como no meu caso. E o segundo ponto que eu quero tocar aqui é o assunto sobre a questão da gravidez quando nós mulheres já temos uma idade mais avançada. E gente, eu não tô falando aqui que nós tenhamos que engravidar cedo, mas realmente existe uma questão biológica do nosso corpo que faz com que algumas coisas aconteçam devido à idade. Engravidei do Frederico quando eu tinha 36 anos, ele nasceu depois que eu fiz 37 anos e a Catarina nasceu próximo de eu fazer 40 anos. Então, na verdade, é uma escolha, sim, o momento que a gente vai ter filhos, nós mulheres, mas sim, existe toda uma série de informações que pode tornar isso muito mais fácil. E isso não quer dizer que seja um mundo machista, não, isso quer dizer que amplia o nosso direito de mulher de estar mais tempo no mercado de trabalho, de demorar mais tempo para ter filhos, porque a gente sim está priorizando outros fatores da nossa vida, seja trabalho, seja a vida pessoal, que seja. Mas a gente, para isso, tem que ter informações e a gente tem que vencer o tabu de conseguir falar sobre esses assuntos. Bem, feita todas essas observações, eu vou pontuar para vocês. Quem não viu o primeiro vídeo, eu já vou deixar para vocês aqui o link. O primeiro vídeo onde eu falo sobre a gravidez do Frederico, que é o meu filho de 4 anos. Mas eu decidi engravidar do Frederico quando eu tinha 36 anos. Isso foi uma decisão focada na questão da minha realização profissional. Eu resolvi engravidar no momento onde eu achei que eu estava profissionalmente realizada, profissionalmente estável e que aí sim era hora de eu pensar na questão da gravidez. Mesmo para mim, a questão profissional sendo tão importante, desde que eu era muito novinha, eu sempre me imaginei com 2 filhos. Eu nunca me imaginei mãe de um filho único. Então eu sabia que depois da gravidez do Frederico, eu queria um outro filho e muito próximo. O Frederico nasceu em 2018 e em 2019, quando o Frederico estava com 7 meses, a gente acabou se mudando para São Paulo por questões profissionais. E apesar de eu querer ter um filho muito próximo do outro, a gente tinha sofrido uma mudança muito grande na nossa rotina e eu e meu marido, a gente resolveu esperar mais um pouco. Porém, no início, em janeiro de 2020, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E no início foi um susto, mas ao mesmo tempo eu sentia que era a realização, sim, de um sonho. O bebê nasceria no mesmo mês do Frederico, os 2 seriam muito próximos de aniversário e teriam exatamente 2 anos de diferença. Suspeitei que eu estava grávida porque eu tive um atraso grande na menstruação, acabei fazendo um teste de farmácia, nós marcamos a primeira consulta, onde na verdade eu vi o saco gestacional, a gente escutou os primeiros batimentos e tudo corria bem, até que logo no início eu fui ao banheiro e observei que no papel higiênico tinha uma pequena mancha de sangue, mas assim,
muito pequena. Na hora, eu nem pensei em ligar para minha obstetra, porque eu achei tão pequena, eu fiquei na dúvida olhando, porque na verdade quando a gente vê, né, em filme, a gente sempre acha que é um grande sangramento, enfim, que vai ser algo muito relevante, e não era. E eu liguei para minha médica, expliquei o que tinha acontecido e imediatamente ela pediu para que eu fosse para maternidade, né, para o pronto-socorro da maternidade. Enfim, eu acabei fazendo a ultrassonografia na maternidade. A gente viu que o bebê estava bem, mas que sim, tinha um leve descolamento. Eu marquei logo consulta com a minha obstetra. Na época a gente entrou com uma medicação que chamava Ultragestan, que é um antiabortivo. Depois disso eu acabei tendo mais alguns sangramentos. Fui mais algumas vezes ao pronto-socorro, fui mais algumas vezes à minha médica. E até que chegou um momento que ela recomendou repouso total e eu comecei a ficar praticamente todo momento que eu estava em casa deitada. O Frederico era bem pequeno, ele tinha 1 ano e pouquinho na época, era muito doloroso porque ele queria a mãe, enfim, então eu não podia pegar ele no colo, ele ficava na cama comigo quando ele sentia falta da mãe. Foi um processo bem doloroso. E eu vinha fazendo ultrassonografias no consultório da minha médica de 15 em 15 dias, tudo estava bem, continuava tomando o remédio, até que eu parei de ter sangramentos. E a questão dos descolamentos, que na verdade teve o primeiro, depois teve mais um, mas os descolamentos praticamente não existiam, eu estava super feliz. Eu e meu marido, a gente estava achando que o problema tinha passado e a gente estava indo fazer a consulta das 12 semanas de gravidez. E, para minha surpresa, quando eu cheguei na consulta, a gente começou a fazer a ultrassonografia e eu não escutei o batimento do coração do bebê. O que eu posso falar para vocês é que foi uma das maiores dores que eu senti na minha vida. E eu não queria perguntar. Eu fiquei esperando até a médica falar alguma coisa. Até que sim, a gente perguntou o que estava acontecendo e ela explicou que o bebê, ele, enfim, já tinha falecido. Na verdade, o embrião já tinha até reduzido de tamanho. E apesar de ser um embrião e a gente não saber o sexo, eu não consigo mensurar a dor. Na época foi o que a gente chama de aborto retido, que é um aborto que não é expelido, né? Então, o que eu tinha visto por filmes eram aqueles abortos onde a mulher começa a ter sangramentos grandes e aonde ela acaba expelindo o embrião. Eu tive o que a gente chama de um aborto retido. Então, eu acabei fazendo uma pequena cirurgia, enfim. Eu podia ter optado por aguardar, porque o corpo em algum momento iria expelir, mas eu não quis aguardar. A sensação de pensar que ele estava ali na minha barriga, que eu continuaria grávida, mas que não de um bebê vivo, era muito dolorosa e eu escolhi retirar o embrião. A gente tentou fazer algumas análises de um embrião para entender o que tinha acontecido, não conseguimos muitos resultados, mas a análise da minha médica foi que havia sido uma má formação. E essa má formação vinha muito por questão da minha idade, que na época eu estava com 38 anos, já próxima de fazer 39 anos, e a gente conversou muito sobre a questão eu perguntei para ela se eu poderia congelar os óvulos, já que teoricamente a gente não tinha engravidado porque fosse um momento ideal. Não adiantaria mais congelar os óvulos, eu com 38, quase 39 anos, e que isso era para ter sido feito lá atrás, que se ela fosse a minha médica, quando eu comecei a chegar, enfim, numa idade mais próxima, ela teria me perguntado quando eu queria engravidar e teria sugerido o congelamento dos óvulos, mas naquele momento não adiantaria mais. E a recomendação dela era que eu esperasse a próxima menstruação e que a gente tentasse engravidar. E a gente teria até o final do ano de 2020 para analisar e ver se ocorreriam outros abortos, se eu conseguiria manter uma gravidez com um bebê saudável. E que se no final de 2020 não conseguisse êxito na tentativa da gravidez, a gente faria uma inseminação in vitro, onde na verdade você seleciona, você gera vários óvulos
e você vê quais deles são os mais perfeitos, e aí sim você coloca dentro da mulher. Bem, quando a gente descobriu o aborto retido era fevereiro de 2020. A minha primeira menstruação veio em março de 2020 e, se eu posso lembrar vocês, março foi o início da pandemia no Brasil, pelo menos foi o auge, onde a gente começou a ficar isolado, enfim, onde tiveram bastante casos e a gente tinha entendido que sim, o coronavírus tinha chegado ao Brasil. Na época ninguém tinha muitas informações, as grávidas pareciam não correr risco e conversando com a minha médica, que na verdade quando eu descobri que a gente ia entrar em isolamento, eu entrei em desespero, com muito medo do que iria acontecer com a questão da gravidez, todo o projeto. Eu ainda vinha muito abalada da perda do bebê, tinha muito pouco tempo, enfim. E conversando com ela, ela me encorajou o Felipe a que seguíssemos com a gravidez, porque não tínhamos... A gente trabalhando com as informações que a gente tinha naquele momento, e que naquele momento não existia risco. Mas sim, eu continuaria envelhecendo e quanto mais velha, pior seria. Existem algumas análises, eu não vou saber falar números para vocês, mas provavelmente se vocês pesquisarem na internet vocês vão descobrir isso. E o próprio geneticista que fez o meu acompanhamento antes da gravidez do Frederico já havia me falado, em que quando as mulheres passam dos 40 anos, o número para doenças tipo autismo, síndrome de Down, eles aumentam muito as chances, mas muito mesmo. Não vou dar nenhum número para vocês porque eu não sei os números, mas é uma coisa bem grotinha. Eu e o Felipe resolvemos começar a tentar engravidar e, para minha surpresa, em abril de 2020 eu estava grávida da Catarina. Então, pontuado todos esses assuntos que eu queria deixar como um alerta, né? Contar um pouco a minha experiência para vocês, para que vocês, tentantes, possam refletir, tentantes de primeira viagem, tentantes de segunda viagem, para vocês, mulheres que já passaram por abortos ou já perderam bebês, enfim, a importância da gente compartilhar isso com outras mulheres, para que esses assuntos sejam cada vez mais falados e que isso não seja um tabu e que quanto mais informação, mais forte nós ficamos, tá? Mas agora, falado todos esses pontos, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre, enfim, toda a gravidez da Catarina. Em abril de 2020, eu vinha tentando engravidar, a gente estava usando aqueles testes de ovulação, funcionou, eu estava grávida e ao mesmo tempo que eu estava muito feliz, o Felipe também. É claro que nós estávamos assustados. É que depois de um aborto, depois da perda de um bebê, a próxima gravidez eu senti um medo imenso. Por mais que eu estivesse feliz, toda a ultrassonografia, toda a visita ao consultório, todo o exame, era um frio imenso na barriga. E eu ficava ali atenta se tinha as batidas do coração, se estava tudo ok. As ultrassonografias morfológicas, tudo foi muito tenso. Eu entendo, assim, na gravidez do Frederico, alguns exames mais pontuais, a gente ficava com friozinho na barriga, mas na gravidez da Catarina tudo isso era muito intenso. Enfim, e quando nós conseguimos, só pontuar para vocês que durante todo esse período, até as 12 semanas, eu continuei tomando Ultragestan. Isso era uma recomendação depois de um aborto, né, que foi aquele medicamento antiabortivo, que eu falei para vocês que eu acho que é baseado em hormônio. E quando eu cheguei na 12ª semana, gente, eu não posso explicar para vocês o nível de felicidade que eu podia ter nesse momento. Nós já sabíamos que era uma menina, nós tínhamos feito o NIPT, que é um exame que naquela época era um exame caro, gerando em torno aqui em São Paulo de uns 2.000 e poucos reais. Acredito que talvez hoje, né, em 2023, isso já tenha caído um pouco de valor, mas é um exame que faz uma análise completa da cadeia de DNA do bebê, baseado no sangue da mãe. E você pode ver as proporções e as chances que você tem de ter de várias doenças, seja síndrome de Down, outras. Depois das 12 semanas, o que a minha médica receitou, considerando o meu histórico de ter síndrome HELP, de ter passado a questão da pressão alta na gravidez do Frederico, é que eu entrasse com AS
infantil, e eu tomava ele todos os dias para afinar o sangue, enfim, para reduzir a questão da possibilidade de ter pressão alta. Nessa época eu tinha emprestado de uma amiga um aparelhinho para medir pressão e eu media a pressão todos os dias para controlar a pressão em casa, enfim, para a gente tirar isso do radar, enfim, e para que fosse uma gravidez mais tranquila. A pandemia, ela trouxe para mim bastante tranquilidade na gravidez, uma tranquilidade bem maior do que eu tive no Frederico, já que eu trabalhava fora, eu trabalhava no mercado corporativo, eu trabalhava de forma bem acelerada. O Felipe também trabalhava bastante, a gente só se encontrava de noite em casa, saía muito cedo, enfim. A realidade da gravidez da Catarina foi totalmente outra, na qual o Felipe trabalhava de casa, porque estava todo mundo home office, eu tinha alguns clientes, eu também trabalhava home office, eu fazia projetos online. Acho que só no final da gravidez que eu comecei a tocar uma obra, mas que tinha todos os cuidados. Isso me deixava mais próxima do Frederico, que foi um ganho imenso, porque o Frederico na época tinha 1 ano e pouco, ele ia fazer 2 anos em agosto, Catarina nasceu em dezembro, a diferença deles é de mais ou menos 2 anos e 3 meses. Isso me deixou a possibilidade de estar próxima dele, dele acompanhar o crescimento da barriga, ele sentir a irmã na barriga, a gente poder conversar, a gente poder estar mais perto. Mas, ao mesmo tempo, também me trouxe o isolamento. Porque apesar de eu estar em São Paulo e a nossa família ser do Rio, mas a pandemia fez com que essa distância se tornasse imensa. Então, muitas pessoas da família, muitos amigos nem me viram grávida, né? A maioria da família conheceu a Catarina já com 5 meses, que foi quando a gente conseguiu ir de carro para o Rio de Janeiro. Catarina, grávida, era Frederico e o trabalho, e o Felipe, né? E a casa, enfim. Felipe em casa o tempo inteiro, sem poder viajar, sem ir para o escritório, a gente tinha uma união muito grande, né? A gente tinha uma pessoa que depois do início da pandemia, lá para maio, junho, começou a vir, que era a nossa babá folguista, mas fora isso éramos nós não víamos os amigos em São Paulo, não víamos os amigos em outros lugares, e a Catarina não teve chá de fralda, a Catarina não teve grandes comemorações, a única coisa que eu fiz para a Catarina foi um ensaio fotográfico no final da gestação, com o Frederico, com o Felipe, porque eu queria pelo menos deixar registrado. Mas nem o newborn eu fiz na Catarina. A questão do isolamento, gente, ela trouxe para mim também bastante qualidade de vida, né? Eu tinha a questão da academia no prédio, a piscina, que eram usadas em horários marcados, então eu podia me exercitar. Então era só descer, fazer exercício. Eu tinha uma alimentação mais balanceada, porque a gente fazia toda a comida em casa. Eu conseguia descansar mais, porque nós não saíamos, nós não fazíamos nada. Eu engravidei em torno de 11, talvez próximo a 12 quilos na gravidez da Catarina. Do Frederico foram quase 20. Óbvio que teve a questão da pressão, mas eu consegui mais qualidade de vida. Uma coisa que eu queria muito na gravidez do Frederico, que eu não consegui, me mantive a gravidez inteira da Catarina sem carne. E eu consegui isso na gravidez da Catarina, e a Catarina nasceu muito bem. A Catarina era um bebê bem grandinho, bem comprido, bem gordinho. E mesmo assim, a gente comparando o Frederico, que foi um bebê onde eu tive problema de pressão, e os bebês que nascem com problema de pressão, eles tendem a compensar no tamanho e no peso. Mas a Catarina, dentro mesmo dos padrões de bebês normais, sem nenhuma alteração na mãe ou alguma doença, ela nasceu grande. Ao mesmo tempo que a gente tava com uma vida, vamos dizer, mais saudável, com menos estresse, foi uma gravidez muito isolada, a gente não tinha rede de apoio. Eu e o Felipe, a gente se preocupava muito se acontecesse alguma coisa e eu entrasse em trabalho de parto. Como é que a gente faria com o Frederico? Porque o Frederico não podia entrar no hospital, enfim, quem ficaria com eles? Como é que seria isso? Então, ao mesmo tempo que era muito tranquilo, né, eu coloco a posição de algumas pessoas que estão fora do país,
né, que às vezes os pais só vão acompanhar, ou a rede de apoio só vai acompanhar mais no final da gravidez. Então essa é uma preocupação que sim, quando a gente não tem uma rede de apoio, quando a gente não está morando perto da nossa família, a gente precisa ter. E eu e o Felipe, a gente conversava sobre isso bastante, porque podia ser que eu tivesse algum imprevisto de saúde, que eu precisasse ir para o PS, como é que eu ia ir sem o Felipe, eu precisava ter a babá aqui, mas tem um horário limitado da babá, então assim, a gente tentava ao máximo pensar várias possibilidades de logística para se viesse qualquer tipo de imprevisto. E ao mesmo tempo que a gente ia preocupado com todos esses imprevistos, eu curti a gravidez da Catarina de uma forma sensacional, porque como eu tinha vivido a gravidez do Frederico e eu já imaginava que eu não teria mais de 2 filhos, era como se a todo momento, a toda fase, eu fosse me despedindo e eu tentava curtir ao máximo aquelas fases, porque eu sabia que eu não ia viver aquilo de novo, né? Ou não pretendia, havia grande chance de eu não viver aquilo de novo. Então foi bem gostoso, assim, curtir a gravidez com o Frederico, poder curtir cada momento, né? O mundo, ele estava mais devagar, então isso era possível. Então o que eu falo para vocês, passada a pandemia, é que mesmo que o mundo tenha se acelerado e que a gente esteja voltando a trabalhar presencial, mas curtam a segunda gravidez, curtam ou a terceira, ou a segunda, a última gravidez. Pensem que talvez realmente possa ser o último momento que você tá com o bebê ali na barriga, que você vai ter aquele contato, a mesma coisa depois da amamentação. Aproveitem, curtam o momento. Eu acho que isso é uma lição para tudo, mas principalmente nesses momentos onde a gente sabe que muito provavelmente a gente não vai poder viver aquilo de novo. O que eu posso dizer para vocês é que a gravidez, ela foi leve, ela foi uma gravidez com amor muito próximo, né? Eu vou colocar por aqui algumas fotos para vocês verem, mas com o Frederico, enfim, a gente fazia vídeos com a família, muito cercado de amor. Quem pôde me ver grávida, né? Quem pôde apoiar a gente, minha cunhada, o primo do Felipe, foi realmente muito bem vivida, com muito amor, apesar de não ter a proximidade de muitas pessoas. Porém, em torno de 25 semanas, eu tive uma perda, posso chamar de inesperada, de uma pessoa muito próxima. E apesar da gravidez vir vindo com a pressão super controlada, no momento que eu soube da perda, que eu só soube da perda no momento realmente que houve, eu tive um pico de pressão, foi o único pico de pressão durante a gravidez. E a minha médica, ela resolveu entrar com um remédio de pressão com uma dose muito pequena, que foi a dose que eu levei até o parto da Catarina. Porém, gente, como eu falei para vocês, não ter uma rede de apoio, estar longe da família, dos amigos, faz com que a gente precise pensar muito mais em uma logística. E considerando que eu precisava de um tempo para as pessoas chegarem aqui para o parto da Catarina, e eu tinha o Frederico, então não era só eu e o Felipe e a Catarina. Quando o Frederico nasceu, era só eu, o Felipe e ele. Óbvio que tinha o resto da família, mas a gente podia ficar no hospital, eu não tinha que me preocupar com alguém em casa, né? Ter que dar comida, alimentar, a saudade que sentiria. O Frederico não, ele ia ficar em casa e eu queria que a família tivesse aqui, tivesse alguém da família aqui para amparar ele nesse momento, aonde além da mãe dele não estar perto, estaria chegando a irmã dele, um novo serzinho, que ele nem entendia direito na época o que é. Nesse período eu decidi que eu faria uma cesárea. Foi uma decisão frustrada, eu sabia que racionalmente era melhor, mas eu não tinha conseguido ter o parto normal no parto do Frederico. E naquele momento eu estava escolhendo não poder ter novamente um parto normal e provavelmente nunca terei um parto normal na minha vida, porque como eu falei para vocês, eu não pretendo engravidar novamente. Mas foi uma escolha dura, mas com o agendamento da cesárea eu sabia que eu teria apoio familiar aqui, que foi imprescindível, e também eu não teria nenhum risco
como foi na gravidez do Frederico. Tínhamos agendado o parto para 39 semanas. Os médicos entendem que é o melhor momento, porque o pulmão já está completamente formado, o bebê já não é mais considerado prematuro. Seguimos bem, até que em um dos exames, já mais pro final da gravidez, viu que a Catarina não tinha virado e que ela estava sentada e que dificilmente a Catarina viraria. Isso não é um problema quando a gente está falando de uma cesárea. Existem possibilidades de manobras que você faz na barriga para tentar virar o bebê. Como eu falei para vocês, a Catarina era um bebê grande, mas existiria essa possibilidade se realmente eu fosse fazer um parto normal, o que já não era, então isso pra gente não se alarmou muito. Mas na segunda-feira, com 38 semanas completas, faltando uma semana para cesárea, um dia à noite eu comecei a sentir fortes cólicas. Eu nunca tinha tido contração, então eu não sabia, mas eu sentia muitas dores. Eu liguei para minha médica e a minha médica me mandou ir para a maternidade com mala, com tudo que eu tinha que levar, porque havia chance sim da Catarina nascer. Não foi contração de parto. A Catarina, na verdade, estava tentando se virar ainda para tentar coroar. E como ela estava muito grande, o espaço interno estava muito pequeno, ela não conseguiu. Então, realmente, ela fez algumas cólicas porque ela estava pressionando, né, o útero e estava toda aquela movimentação interna. Mas não aconteceu. Eu voltei para casa, foi só um primeiro susto. E depois disso, gente, eu já estava num ritmo, assim, querendo que aquilo acabasse. Eu já tinha vivido as coisas boas, então realmente eu tava naquela fase assim, legal, já sei que eu vou ter uma filha que vai completar a nossa família, então eu quero que passe, que acabe logo. Segunda-feira, antes da data agendada, que era terça-feira, a data agendada para cesárea, uma observação da minha médica que eu sempre tinha que estar sentindo a Catarina mexendo. Não precisava ser o tempo inteiro, porque o espaço era reduzido, então não ia mexer o tempo inteiro, mas eu não podia ficar muito tempo sem sentir a Catarina mexer. Não lembro a última vez que a Catarina mexeu. E realmente era uma coisa que chamava atenção, porque ela acabava me machucando, ela incomodava bastante. E, gente, não preciso dizer pra vocês que eu saí correndo de chinelo. Eu liguei pra médica, a médica falou, vem pro consultório agora. Eu saí de chinelo, correndo que nem uma louca de Uber. Mandei mensagem pro Felipe, né? Graças a Deus a gente chegou lá, tava tudo bem com a Catarina, colocaram cardiotoco. Enfim, esse dia foi um dia bem difícil, porque depois do cardiotoco, depois do susto da manhã, a Catarina se mexeu muito ao longo da noite. Foi uma noite muito difícil pra dormir. E no dia seguinte, a gente tinha agendado o parto para a hora do almoço, então eu fiquei de jejum, acordei de manhã bem cedo, eu queria me despedir muito do Frederico, a nossa rede de apoio já tinha chegado aqui em São Paulo, já estava com tudo pronto, eu já estava despedida daquela gravidez, eu queria que passasse, eu queria ver a minha filha. Enfim, foi muito diferente do parto do Frederico, que foi uma cesárea de emergência. A gente chegou no hospital, teve toda a questão de receber a irmã do Felipe, apesar de não poder pôr muitas pessoas dentro do hospital, ela foi, me ajudou a arrumar a decoração do quarto, as coisinhas da Catarina no armário, as minhas coisas também à mão, né? Botamos a decoração de porta, enfim, separamos a roupa que ia ser a primeira roupa a ser colocada nela com a enfermeira. Tudo correu muito bem, apesar de ser um parto tipo cesárea. A médica da gente, a obstetra da gente aqui em São Paulo, doutora Juliana, sempre falou que a gente poderia ter um parto humanizado. Eu tinha uma playlist para todo o parto da Catarina, que ia tocar na sala de parto. A gente ia ter a Golden Hour, ou seja, quando a Catarina saísse da barriga, ela viria para os meus braços. A maternidade aqui em São Paulo tem uma faixa onde eles põem o bebê grudadinho na mãe, enfim, colocariam ela para tentar amamentar. Então eu estava muito feliz, apesar de levar essa frustração que talvez eu leve pro resto da vida de não ter conseguido ter o parto normal, não ver a bolsa estourar, não ver tudo que a gente imagina, mas isso fica para outro vídeo. Se vocês quiserem, gente, que eu fale me aprofunde sobre algum assunto que eu tô falando nesse vídeo, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like se vocês já estiverem gostando de todo o relato de parto. Para mim é super importante, o YouTube também, ele entende que vocês estão gostando e que esse vídeo é relevante, compartilha com muito mais pessoas.
Mas, enfim, cheguei lá, entrei para a sala de parto, o Felipe estava junto, preparado. Aqui em São Paulo tem uma janelinha que as pessoas podem ver, né? É um vidro que ele tem uma película que quando você acende o botão ele fica translúcido e você consegue ver o nascimento do bebê. Correndo muito bem, com muito amor. A família no Rio iria ver o parto pelo celular. Porém, durante a cesárea, apesar de eu não estar vendo, né, eu comecei a sentir que o clima na sala começou a ficar mais tenso, o Felipe estava mais tenso, e eu sentia, quando você recebe a peridural, que é a anestesia, você não é uma anestesia total, você não sente a dor dos cortes, das camadas, mas você sente mexendo. Não muito, mas sente. Eu tava sentindo que tava mexendo e ao mesmo tempo a Catarina não saía, ela não chorava. Resumo da história, a posição da Catarina que ela estava muito difícil para a médica tirar. Ela tentou algumas vezes, a Catarina entrou em sofrimento. Ela nasceu desacordada e ela chegou inclusive a fazer o primeiro cocô, que é o mecônio que eles falam. Que isso normalmente quando acontece é por uma questão de sofrimento mesmo. Então foi um momento muito tenso, ninguém me falava exatamente o que estava acontecendo, eu perguntava, cadê minha filha que não tá chorando, cadê minha filha que não tá chorando. Eu via que o Felipe tinha saído dali de perto, porque tinha ido para a região onde o pediatra normalmente está, o pediatra que acompanha o parto, então eles vão fazendo os primeiros exames nas crianças. Tem um critério que é chamado de APGAR, que tem que dar uma determinada nota, que é próxima de 10 para a criança. A Catarina deu uma nota muito baixa do APGAR. Fala sobre o estado que o bebê nasceu, isso depois de algum tempo, não lembro se 10 minutos, você faz novamente esse teste do APGAR. E o teste seguinte da Catarina foi muito bom, a Catarina respondeu muito bem. E aí uma coisa que eu quero falar, acho importante falar para todo mundo da minha experiência, é que lá no Rio de Janeiro, quando eu tive o Frederico, tem-se o hábito de se levar o seu pediatra para a sala de parto. E não necessariamente este pediatra é um pediatra neonatal, que é um pediatra que está acostumado a pegar bebês recém-nascidos, a estar ali na sala de parto acompanhando, tá? E quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu descobri que o pediatra que eu tinha escolhido não acompanharia e que a Dani, que é a pediatra, que até hoje das crianças me explicou o porquê não, eu fiquei meio assim, não entendi, não sabia muito bem, tinha uma certa desconfiança, mas no momento que a Catarina nasceu desacordada e que aconteceu tudo aquilo, eu entendi que sim, você ter um pediatra neonato dentro da sala de parto é de suma importância. Porque ele pode ser que ele não tenha grandes funções se o parto correr tudo bem, se estiver tudo ok, mas se você tiver uma complicação com o bebê, ele vai ser uma pessoa de suma importância. E foi no nascimento da Catarina. Porque eles fizeram todos os procedimentos, a Catarina voltou a respirar, a Catarina nasceu muito roxinha, enfim. Eu fico imaginando, né, depois disso eu fiquei imaginando quanto não deve ter sido sofrido para ela, você fica com o coração apertado como mãe. Mas quando a Catarina ficou bem, que eles fizeram um novo teste do APGAR e que eles trouxeram a Catarina para mim, eu tava muito nervosa, muito enjoada. E eu acabei desmaiando. Não tive a golden hour naquele momento como imaginado da Catarina, porque ela acordou, ela nasceu desacordada, porque eu acabei desmaiando, mas sim, depois que eu voltei, né, eles voltaram, me deixaram descansar um pouco, ainda meio sonolenta. Eu não sei exatamente o procedimento, mas terminaram de fechar, eles colocaram a Catarina nesse top que eles colocam, a Catarina ficou comigo, ela amamentou, a gente foi para uma sala, que é uma sala que fica próxima à sala de parto, a gente ficou lá muito tempo juntas, a Catarina recebeu o banho do meu ladinho, foi limpa do meu ladinho, então assim, foi um parto que apesar de todos os imprevistos, ele é repleto de muito amor. Catarina, ela foi um bebê muito desejado, muito programado. Claro que o Frederico também foi, mas a Catarina teve um quê de programação que o Frederico não precisou nem ter, porque ele veio
muito rápido de um momento que a gente estava tentando e já veio o Frederico. A gente nunca teve nenhuma complicação no início. Então, assim, gente, tudo que eu posso fazer é agradecer a Deus por tudo que Ele me deu, pelos meus 2 filhos maravilhosos, por ter livrado a gente de coisas ruins que poderiam ter acontecido. Depois disso, a Catarina, ela foi acompanhada pelos médicos do hospital, foi pedido que ela fizesse um raio-x de bacia para saber se a posição dela na barriga não tinha prejudicado nada. A gente fez alguns outros testes, enfim. Mas a Catarina veio um bebê lindo e maravilhoso e a gente não teve nenhuma complicação desde o parto dela. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter ajudado vocês com a minha experiência do meu segundo parto com a Catarina. Me contem aqui qual outros temas vocês querem que eu fale por aqui, não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhem comigo as suas experiências, se quiserem fazer perguntas, é um prazer responder vocês. Como eu falei para vocês, eu criei esse canal para eu me sentir abraçada por uma rede de apoio. Eu sei que todos vocês que estão por aqui, sim, fazem parte dessa minha rede de apoio. Muito obrigada por vocês estarem por aqui e um beijo enorme e até o próximo vídeo.